Fala, futuro dentista, tudo bem? Como é que você tá? A gente vai iniciar uma aula aqui hoje que a gente vai conversar sobre lesão de mancha branca. É um segundo vídeo que eu vou estar trazendo aqui sobre essa área de estomatologia. A gente já fez um vídeo sobre as lesões fundamentais. Hoje a gente vai esmiuçar as lesões brancas mais comuns que todo dentista precisa saber. Então, vem comigo que eu vou te ensinar nesse vídeo super objetivo e simples. Fala, dentista, tudo bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno de Castro, eu sou cirurgião dentista e hoje eu atuo muito na área de endodontia e de prótese da odontologia. Além disso, eu trago conteúdos diários e semanais também no TikTok, no YouTube e no Instagram para te ensinar odontologia com a didática mais clara e objetiva. Então, toda terça e sábado tem vídeo aqui no canal. Então, eu estou atuando aí na internet há 3 anos e já sou monitor aí de diversas áreas de odontologia. Vai fazer 7 anos já que eu dou aula. Então, eu acredito que você vai gostar da aula de hoje, vai te esclarecer muita coisa sobre lesões brancas, porque é uma dificuldade que muita gente tem. Então, bora lá? Galera, lesões brancas. Galera, a gente vai abordar essas lesões que estão descritas aqui, mas além da gente ver a todas essas lesões, eu quero começar a construir um raciocínio com você, para você entender quando que você vai fazer um diagnóstico de lesão branca, quando que você vai entender qual que é a lesão, tá? E não simplesmente decorar pelo nome e decorar ali pelas características patognomônicas e tudo mais, tá? O que é uma característica patognomônica? Às vezes pode ter surgido uma dúvida para você. A característica patognomônica é uma nomenclatura que a gente usa na estomatologia, que é uma característica, um sinal ou um sintoma que um paciente tem, que se ele tiver aquele sinal ou aquele sintoma, é característico de uma doença específica, é certeza de uma lesão específica. Quer ver um exemplo? Sinal de Nikolsky positivo é característico, é um sinal patognomônico de uma lesão chamada pênfigo ou pemfigoide, que ela está no grupo das lesões vesículo-bolhosas ou das ulceradas também, tá bom? É só um exemplo aqui para você, beleza? Agora, vamos falar das lesões brancas, tá? Gente, a lesão branca, a gente pode dividir ela em 3 grupos, tá? Na verdade, todas as lesões da estomatologia, mas como a gente está falando de lesões brancas, vamos abordar isso aqui. A gente tem as lesões benignas, tá? Que aí elas vão ser subdivididas em 3 grupos. As benignas reacionais, ou seja, são lesões que vão aparecer na boca por reação de alguma outra coisa. Seja por reação mecânica, alguma reação, ou seja, o paciente ele tem um costume e esse costume, esse hábito está gerando essa lesão, tá bom? Outro tipo de grupo, né, de lesões benignas são as genéticas, ou seja, genético, o pai do paciente já teve, ou o avô, ou a mãe, e consequentemente o paciente também vai estar tendo. E as infecciosas, ou seja, o paciente ele teve contato com alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa, e aquilo gerou uma lesão ali que se exacerbou em boca, tá bom? Agora, as potencialmente malignas são aquelas que a gente tem que ter uma atenção maior. As potencialmente malignas são aquelas lesões que tem ali e que elas podem evoluir para uma lesão maligna, também conhecida como câncer, tá? Então, a gente vai ter ali a quelite actínica, a leucoplasia e o líquen plano. Além disso, a gente vai ter também a eritroplasia, que pode entrar nesse grupo aqui, mas a eritroplasia ela não se classifica em lesões brancas, tá bom? E as malignas, que são os próprios carcinomas propriamente dito. E aqui como exemplo do grupo de lesões brancas a gente vai ter o exemplo do carcinoma espinocelular, que ele se classifica em vários outros grupos de lesões. Ele também está dentro do grupo de lesões brancas, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Primeira lesão que a gente vai ver aqui é o mordiscamento crônico, também conhecido como mordiscátia. Isso aqui a maioria das pessoas tem. Nada mais é do que uma linha branca que ela vai existir ali na mucosa jugal, geralmente bilateral, de um lado e do outro, que vai dar exatamente aonde os dentes ocluem. Muitas vezes o paciente morde e a mucosa jugal ela acaba entrando um pouquinho ali entre as cúspides do dente e isso leva a um atrito da mucosa. Esse atrito, ele estimula ali a uma produção maior de camadas de tecido epitelial, levando a esse esbranquiçamento da região, tá bom? Não precisa ser tratada, não precisa ser removida, nada do tipo. É só entender que aquela região está sendo mordida. Óbvio, você pode buscar se há alguma alteração oclusal, alguma interferência, alguma coisa que às vezes você pode fazer um ajuste para reduzir esse mordiscamento, se estiver causando uma lesão maior na boca do paciente, uma ulceração, alguma coisa do tipo, tá bom? A segunda lesão, ceratose friccional. Toda vez que você vê ose, você vai ver um aumento ali ou do tecido epitelial, né, ou um aumento da queratina produzida, ou seja, você vai ter um esbranquiçamento maior ali naquela região do tecido epitelial
por algum desses motivos, por aumento da quantidade de camadas, tá? E consequentemente o esbranquiçamento. A ceratose friccional, ela é bem parecida com a lesão de mordiscamento crônico. A diferença é que ela vai aparecer mais ampla, tá? Mais extensa. A mordiscamento ela vai ser uma linha, a ceratose ela vai ser uma área mais extensa, tá? Também causada ali por traumas, por atrito, por alguma coisa que está raspando, às vezes por pouca salivação da boca, aquela mucosa fica fazendo um atrito ali naquela região e causa ali essa aumento de produção dessas camadas do epitélio, tá? Outro tipo de lesão que a gente pode estudar aqui é estomatite nicotínica. Toda vez que termina com it, a gente pensa em inflamação. Inflamação de qual tecido? Do tecido estomatológico. Toda vez que você fala do tecido estomatológico, você vai pensar em tecidos de boca, tá? Então, olha só. Estomatite, inflamação do tecido estomatológico. Por qual motivo? Por uso da nicotina, tá? Então, o que acontece? Vai aparecer em pacientes que são fumantes, tá? E o fumo, a nicotina, ela vai entrar em contato com o palato, ou o calor do cigarro vai entrar em contato ali com o palato e vai gerar uma inflamação nessa região. E aí vão ser lesões brancas com o centro avermelhado, tá? Causado ali pelo calor crônico provocado pelo cigarro, mas também pode acontecer por bebidas quentes, mas muito comum pelo cigarro, tá bom? Então, viu isso aqui, você vai, óbvio, associar com outros sinais que o paciente pode ter, como dentes amarelados, pigmentação nos dentes, ressecamento da boca, mau hálito e, consequentemente, o paciente, você vai perguntar para ele se ele fuma e tudo mais. Isso tudo você consegue juntar na anamnese e levar ao diagnóstico disso daqui, tá bom? Tratamento ali nada mais é do que a suspensão do uso do cigarro, tá? Suspendeu, tratou, beleza? Névoa branco esponjoso é uma lesão que ela pode ser confundida com a ceratose friccional, ela pode ser confundida com o líquen plano, tá? Mas qual que é a diferença dela? Primeiro ponto, é uma lesão branca rara que tem início na infância ou na adolescência, ou seja, é uma lesão que o paciente já tem histórico dela, tá bom? E também é uma doença, é uma condição genética, ou seja, quando o paciente tiver um nervo branco esponjoso, ele vai ter relatos na família que a mãe dele tem, o pai dele tem, o avô, a avó, o tio, a tia, alguém mais na família também vai ter, tá bom? Então é uma condição genética, beleza? Outros tipos de lesões, dessa vez a gente vai falar de uma lesão infecciosa, tá? Que é a candidíase, é uma doença infecciosa causada pelo aumento da Candida albicans, né? Que apresenta diversas formas comuns em mucosa jugal e língua. Então, por exemplo, cara, isso aqui pode variar muito, tá? Quando a gente entra na lesão branca, a gente vai estar falando da candidíase pseudomembranosa, que é uma candidíase que ela forma uma placa branca, que se você passar uma gaze ou uma espátula, essa placa branca ela vai se destacar e vai expor uma área avermelhada, que vai caracterizar como uma área chamada candidíase eritematosa. Tá bom? Além disso, a gente tem uma candidíase hiperplásica também, que é uma placa branca, só que ela não se destaca. E aqui a gente pode, às vezes, confundir, por exemplo, com uma leucoplasia nesses casos, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que vocês fazem esse diagnóstico diferencial daqui a pouquinho. Outra lesão que a gente pode ter é a leucoplasia pilosa. Ela é causada por infecção do vírus Epstein-Barr em pacientes imunossuprimidos, ou seja, aqueles pacientes que têm alguma condição de supressão do sistema imunológico, tá bom? Às vezes tem alguma condição sistêmica, uma doença sistêmica, alguma coisa do tipo, tá? Ou tá passando por um momento ali que tá com o sistema imune baixo, um momento de estresse, de ansiedade, coisas do tipo, tá bom? Ela é caracterizada por apresentar várias estrias brancas, verticais e isoladas na borda da língua e sempre bilateralmente e simétrica, tá bom? Ficar atento a isso aqui, por isso que é importante a gente olhar as laterais das línguas, tá bom? Ó, observação, essa lesão não se destaca a raspagem como a candidíase pseudomembranosa, tá? Agora as lesões potencialmente malignas, essa aqui a gente tem que tomar um pouco mais de atenção. A primeira dela, queilite actínica, tá? Lesão que apresenta perda de nitidez do limite entre a pele do rosto e a mucosa labial, tá? Associada a
ou não a áreas castanhadas, a gente vai falar sobre isso, mas o que que leva essa lesão a se formar? Olha só esse exemplo desses dois lábios. Nesse lábio, a gente consegue ver nitidamente onde que começa e termina a pele e onde que começa e termina o lábio, tá? A mucosa labial. Já esse outro aqui, a gente não consegue ver exatamente onde começa ou termina a pele e onde começa ou termina o lábio, fica algo difuso. Isso daqui é uma característica muito grande da quelite actínica. Isso aqui ocorre por causa da exposição excessiva à radiação UV, ou seja, ao sol. Então, em quais pacientes que é mais comum isso aqui acontecer? Pacientes que trabalham em praia, que trabalham em fazenda, tá? Então, que não tem proteção, não usam chapéu, coisa do tipo, não usa protetor solar, nada do tipo, protetor labial, tá? E pode ou não estar associada à área castanhada? Essa área castanhada muitas vezes vai estar associada com lesões ulceradas ou crostas. E aí a gente deve se preocupar muito mais. Se eu tiver uma quelite actínica apresentando crosta ou ulceração, é bem provável que isso já esteja se desenvolvendo para um carcinoma. E essas lesões aqui é interessante a gente fazer biópsia caso isso seja apresentado. Beleza? Olha lá, o que eu falei, pode apresentar úlcera e descamação. Outra lesão que é muito falada na estomatologia, tá? É o líquen plano. Tem causa desconhecida, mas é bem comum em pacientes imunocomprometidos, ali na mesma linha da leucoplasia pilosa, tá? É uma lesão que apresenta estrias, tá? Ou parece teias de aranha, só que bilateral na mucosa jugal, ou seja, para eu caracterizar um líquen plano, tem que ser dos dois lados da boca. Tem que estar essas estriazinhas na mucosa jugal do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Pode apresentar também lesões em outras regiões do corpo, como exemplo aqui, ó, na mão, tá? Na barriga, nas costas, nas extremidades, no pé. Então, ficar atento a isso, beleza? Outro tipo de lesão, a leucoplasia. Essa aqui é uma lesão também que a gente deve ficar atento. É uma lesão branca, unilateral. Então aqui a gente já desclassifica, né, a leucoplasia pilosa, que precisa ser bilateral em lateral de língua. Essa leucoplasia branca aqui, só a leucoplasia em si, ela é unilateral, não se remove a raspagem, que não se enquadra em nenhuma outra classificação anterior. Ou seja, quando que eu diagnostico uma leucoplasia? Eu vi que é uma lesão branca. Primeiro eu vou tentar diagnosticar uma candidíase. Ah, não foi. Depois eu vou tentar diagnosticar uma ceratose friccional, uma linha alba, enfim. Não foi? Cara, vou tentar líquen plano, quelite actínica, não se enquadrou em nenhuma delas, aí, por exclusão, a leucoplasia é a última que sobrou, então eu classifico como leucoplasia, tá bom? Ela é muito comum acontecer em bordo de língua, só que unilateral, é diferente da leucoplasia pilosa, em assoalho bucal, mucosa jugal, gengiva e vermelhão do lábio, tá bom? E agora, para a gente falar aqui das malignas em si, a mais comum, carcinoma espinocelular, tá? É uma lesão que ela é ulcerada, com bordos elevados e pode ter esbranquiçamento nesses bordos elevados. É uma úlcera, que se você for olhar, ela é muito estranha, muito feia, porém não dói. Isso que chama atenção. Uma lesão desse tamanho, ulcerada, que não tem dor, cara, pensa comigo, toda lesão que tem úlcera, perda de tecido, né, que não dói, te levante a suspeita, porque pode ser um carcinoma espinocelular, pode ser uma lesão sifilítica, tá? Então, e tem uma outra que eu não vou lembrar agora, mas tem uma outra lesão também que se enquadra nessa característica de ser uma úlcera e não dá dor, tá? Então, toma cuidado. E tá acompanhada com sangramento. Pô, uma lesão ulcerada que sangra, mas não dói, é muito estranho, tá bom? Ela pode acontecer em lateral de língua, dorso de língua, assoalho bucal, gengiva, lábio, tá bom? Então, assim, ela não tem... ela pode acontecer em qualquer lugar da boca. Uma dica que eu vou dar para vocês é, elas podem acontecer nos mesmos lugares que as lesões potencialmente malignas podem acontecer. Por quê? Geralmente, antes de se desenvolver um carcinoma espinocelular, geralmente, não é regra, mas geralmente foi precedido por uma lesão dessas aqui. Tá bom? Então a gente tem que levar isso em consideração. E aqui eu vou ajudar vocês a fazer um diagnóstico disso, tá? Bom, vamos lá. Como que eu faço um diagnóstico de lesão branca para a gente finalizar a nossa aula aqui? É simples, galera. Olha só. Primeira coisa é identificar uma área esbranquiçada.
Pode parecer besteira, mas tenha certeza que aquilo ali é uma área esbranquiçada. Se você, pô, Bruno, certeza que é? Geralmente não é regra, mas geralmente foi precedido por uma lesão dessa. Você vai desconfiar de outros grupos de lesões, erosivos, ulceradas, proliferativas, vesícula bulhosa, pigmentada, enfim. Você vai desconfiar de outras, tá bom? Ah, não, Bruno, eu tenho certeza que é uma lesão esbranquiçada. Vamos lá. Vamos descartar leucoedema ou linha alba. Leucoedema eu não falei, né? Mas assim, o leucoedema é o seguinte, ele parece muito com a ceratose friccional, só que se você pegar e inverter o lábio assim, ó, peguei e inverti, ele some, a lesão some. E quando você solta o lábio, ela retorna, tá bom? Isso é um leucoedema. A linha alba é aquilo que eu falei, do mordiscamento crônico, tá bom? Então você vai olhar ali aquela linhazinha bem característica, tá bom? Bom, não é leucoedema ou não é linha alba. Vamos para o passo 3. Eu vou tentar destacar essa lesão branca em raspagem, tá? Vou fazer a raspagem dela. Ela se destacou? Sim, se destacou, tá bom? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Teve histórico de trauma por bebida ou alimento quente? Sim, pô, ele tomou um café, queimou a boca, ou comeu uma coisa quente, queimou a boca, fez uma queimadura. A queimadura é uma lesão que ela forma uma bolha esbranquiçada que você consegue raspar ao destacamento. Se aconteceu isso, você pode levar a consideração de ser uma queimadura, tá bom? Ela vai sumir com o tempo. Caso contrário, não, ela se destacou a raspagem, porém não tem histórico de bebida ou alimento quente para o paciente. Então não tem isso daqui, então a gente vai desconfiar da candidíase pseudomembranosa. Tá bom? Ah, não, vamos voltar aqui. Fui tentar destacar a raspagem. A lesão não se destacou. Então vamos para a próxima etapa. A lesão ela é única, focal, ou seja, ela está em um lugar só. E eu consigo ver nitidamente o término dela. Ou não, ela está em um lugar, só que ela é difusa. Eu não consigo ver onde começa e onde termina. Ou não, são lesões múltiplas, né? Então a gente vai ter 3 caminhos para seguir aqui. A primeira, única focal, ou seja, uma lesão única que eu consigo ver o término dela. Tem algum fator irritativo associado? Ou seja, o paciente morde lápis, o dente está pegando naquela região? Se sim, a gente pode desconfiar novamente do mordiscamento crônico ou da ceratose friccional. Se não, eu já excluí tudo, aí eu vou pensar na leucoplasia, tá bom? É o último diagnóstico sempre, tá? Ah, não, é uma lesão única, mas ela é difusa. Beleza. Se for em lábio, é bem característico da quelite actínica. Lembra que a gente começa e termina, a gente não sabe onde começa o lábio, onde que termina o lábio, onde começa a pele ou termina a pele. Ela é difusa. Então, se ela for em lábio, a gente vai desconfiar da quelite actínica. Se for única, difusa, e se for no palato, a gente pode desconfiar da estomatite nicotínica, confirmando se o paciente faz uso de cigarro ou não, tá bom? Ah, não, Bruno, não está no lábio, não está no palato. Bom, então eu vou pensar na leucoplasia. Diagnóstico por exclusão, lembra? Ah, não, Bruno, ela é múltipla, tem em vários lugares da boca, ou em mais de um, pelo menos, tá? Se essa lesão existir em outros membros da família, ou seja, ela tem característica genética, a gente vai pensar no nevo branco esponjoso. Ah, não, ela tem algum fator irritativo e ela é múltipla na boca, a gente pode pensar também no mordiscamento crônico, ou na ceratose friccional, que pode acontecer bilateral também, tá bom? Ah, não, ela é múltipla e ela é encontrada na mucosa jugal bilateral e ela tem característica de estrias. A gente pode caracterizar um líquen plano, tá? Ah, não, ela é múltipla e é de origem fúngica e não se destacou a raspagem, a gente pode pensar na candidíase hiperplásica. Ah, não, ela é múltipla, ela possui estrias verticais bilateral na lateral da língua. Vamos desconfiar de leucoplasia pilosa. Ah, não se enquadrou em nenhum diagnóstico desse? Aí a gente vai pensar na própria leucoplasia em si. Beleza, pessoal? Então, essa aula foi um pouquinho longa aí, mas eu espero que tenha clareado a mente de vocês, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Eu sei que a estomatologia ela é muito complexa e a gente tem vários assuntos para falar, tá? E eu quero falar para vocês que eu tenho uma plataforma chamada Dentista de Sucesso Academy, que lá eu abordo a aula de todos os grupos de lesões estomatológicas. Então a gente tem aula de lesões brancas, erosivas, ulcerativas, proliferativas, vesículo-bolhosas, pigmentadas, potencialmente malignas, enfim, a gente fala sobre bastante coisa. Além disso, não só sobre estomatologia, mas todas as áreas da odontologia, tá? Áreas específicas, conteúdos teóricos, conteúdos práticos, laboratoriais,
pré-clínicos e agora a gente está gravando aulas clínicas do ciclo básico também, tá bom? Então, se você quer saber mais dessa plataforma, como que você faz para se inscrever, o link para pré-inscrição tá aqui na descrição, você pode clicar lá, que lá tem um site que vai te explicar mais sobre ela. Eu abro as vagas algumas vezes por ano, mas se você fizer a sua pré-inscrição, você recebe o lembrete no seu e-mail e no grupo do WhatsApp exclusivo que a gente tem. A gente vai finalizando essa aula por aqui, espero que você tenha gostado. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo sugestivo aqui do canal que pode te ajudar nos assuntos aí da odontologia. Fica com Deus e te vejo na próxima aula. Valeu!